Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso curso de síntese da Bíblia, hoje falaremos sobre o livro de Juízes. E o texto que usaremos para a nossa aula se encontra em Juízes, capítulo 2, verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O texto que nós lemos abre o livro de Juízes, e vimos que na aula passada, ao encerrarmos o livro de Josué, entendemos como o povo de Israel descobriu o caminho para a vitória. É o caminho da obediência. Vimos como a confiança e a obediência assumida pela nova geração de israelitas gerou extraordinárias vitórias obtidas pelo poder de Deus. O livro de Juízes, que iniciamos hoje, descreve os acontecimentos que tiveram lugar na terra de Canaã pouco tempo depois da geração de Josué. Os eventos que o livro descreve compreendem um período aproximado de 300 anos da história de Israel, entre aproximados 1260 e 1000 anos antes de Cristo. Foi um tempo em que a nação de Israel sofreu grandes derrotas, saques, humilhações, conheceu a pobreza, a escravidão nas mãos dos seus dominadores e viveu um longo período de declínio moral e espiritual. O registro do relato contido no livro de Juízes é tradicionalmente atribuído ao profeta Samuel, ainda que seu nome não seja mencionado em nenhuma outra parte do livro. O versículo-chave que propõe explicar a desordem instalada nos territórios de Israel nesses 300 anos de história é: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Essa expressão é várias vezes repetida ao longo do livro. Escrevendo nos dias de Davi, o escritor do livro de Juízes, ele tenta mostrar aos israelitas os malefícios causados pelo afastamento dos caminhos de Deus e os benefícios que existem numa liderança baseada na iniciativa de Deus. No entanto, a explicação do que realmente aconteceu com a nação de Israel deve-se basicamente a três causas: a desobediência aos mandamentos de Deus, como quebra da fidelidade à aliança que fazia de Israel legítimo herdeiro das promessas de Deus aos patriarcas, a apostasia, representada pela rejeição ao ensino de Deus e pela inclinação do povo em seguir a idolatria dos cananeus, e a perda da identidade de Israel como um povo santo, ao realizar casamentos mistos e assimilar os costumes dos povos da terra. Assim, a nação de Israel abandonou os três principais fundamentos que a tornava um povo separado e especial aos olhos de Deus. Negou sua herança, deixou de adorar a Deus e perdeu sua identidade. A religião dos cananeus era uma mistura de crenças naturais e idolatria. Sua principal divindade era Baal, na figura masculina, e Asterote, na figura feminina. Eram, respectivamente,
deuses da natureza e da fertilidade. O culto idólatra dos cananeus continha um grande apelo ao materialismo e à sensualidade. Afastando-se da pureza espiritual e da obediência aos mandamentos de Deus, foi exatamente nestes aspectos racionais e mundanos ligados à natureza carnal dos seres humanos que a religiosidade dos cananeus se tornou tão atraente aos israelitas. A posição de povo santo e reino sacerdotal, divinamente destinados à nação de Israel, exigia dos israelitas que guardassem muitas responsabilidades para com Deus. Em Deuteronômios, encontramos algumas dessas responsabilidades, como amar e obedecer a Deus, ensinar aos filhos as palavras da lei de Deus, ser grato a Deus pelos seus benefícios e separar-se da idolatria. Infelizmente, a geração que veio depois do tempo de Josué fracassou em todas essas responsabilidades e desprezou a aliança de Deus. Sem o governo da lei, a nação de Israel, ela perdeu o seu lugar de bênção diante de Deus e entrou em grande declínio espiritual, e por isso Deus permitiu que os cananeus que ainda habitavam na terra de Canaã se fortalecessem e fizessem guerra contra os filhos de Israel e os oprimisse. No entanto, de tempos em tempos, Deus levantou homens que fossem à frente dos filhos de Israel e dessem livramentos em tempos de crise. Esses homens foram chamados de juízes, porque por meio deles Deus julgou a causa do seu povo e os livrou. A palavra hebraica traduzida para juiz tem aqui um sentido múltiplo que envolve as funções judiciais, de governante, de líder militar ou legislador. Nem sempre a liderança exercida pelo juiz se estendia a todo o território ocupado pelos filhos de Israel. E nem todos os israelitas que habitavam em Canaã eram atendidos por essa ação. Geralmente, o seu campo de ação abrangeu uma área limitada do território de Canaã e ficou restrita a uma ou mais tribos de Israel. Nesse tempo, o padrão de comportamento da sociedade de Israel foi marcado pelo ciclo pecado, escravidão, sofrimento, clamor a Deus, libertação e descanso. Após um curto período de paz, o povo novamente se esquecia dos seus compromissos com Deus e retornava à prática do pecado, dando início a mais um ciclo. 7 ciclos como esses são mencionados no livro de Juízes e 14 líderes levantados por Deus são citados. As histórias narradas em Juízes mostram como os israelitas tentaram usar os privilégios de sua posição de um povo especial diante de Deus para estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com seu libertador, mas apenas para usar Deus como socorro nos momentos de necessidade. Afastar-se da obediência à palavra de Deus, desprezar os convites amorosos de Deus, deixar o lugar da comunhão e a vida de paz com Deus e fazer de Deus apenas um instrumento da nossa causa,
é um erro que a trágica história narrada no livro de Juízes demonstra muito bem. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e o convidamos para seguir conosco nessa jornada. Que Deus o abençoe.